os integrais e mesmo que não são, porque quinta-feira em alguns lugares é feriado. E o que é Caxias é feriado também, né? Então nós vamos estar orando e clamando ao Senhor Jesus em favor da nossa nação brasileira, em favor dos motoristas que estão realmente imprensados. Eles estão fazendo isso porque eles não têm mais o que fazer. Só que a repercussão disso tem um desdobramento e a gente tem que orar por eles para que Deus ajude, né? Porque a arma que eles têm é esta, entendeu? Então vamos orar por eles, tá? Eu quero aqui agradecer também a audiência e você que está sintonizado conosco. Compartilha a nossa programação hoje. Estamos aguardando o teu compartilhamento. Participa, escreva o que você quiser aqui no nosso site, no nosso Face. Eu quero agradecer a Miriam dos Santos Ribeiro, que está assistindo. Deus abençoe. O baixista Opus Dei, banda Opus Dei. Um abraço para ti, Paulo. O Nicolas, Deus abençoe o Nicolas. E também estamos aqui, a Miriam, estamos na escuta. Abraço a todos, ao nosso amigo Samuel. Obrigado. Raquel do Alcio, irmã Raquel, lá de Gravataí. Irmã Raquel, um abraço, irmã Raquel, para o Moacir, para todos vocês aí. Deus abençoe ricamente, viu? Ricamente vocês aí. Luciano Soares assistindo, um abraço, Luciano. Deus abençoe vocês aí também. A de Caxias, Rejane Dornelles Brusque, lá em Bagé. Deus abençoe, Rejane. Vocês aí, Deus abençoe. Rose Nage, um abraço, Rose. É esposa do Coronel Nage, ali em São Leopoldo. Um abraço, Deus abençoe vocês. Ela diz assim, Rose, estou na escuta. Estou na escuta da Mais FM. Deus abençoe vocês aí, então. Tá? Aqui vem uma ligação do Mozart. Talvez... Oi, Moza, fala. Fala, Moza. Paz. Tu não tá transmitindo ainda? Não, pelo site da AD, não está sendo alto. Opa, então o rapaz vai falar contigo aí agora, tá? Tá bom, fala com ele, não tá saindo lá. Então, irmãos, a Rose está escutando, mas agora eu recebo a ligação. Eu recebo a ligação do Mozart, que é o diretor da Rádio Mais FM. Eles não estão tendo sinal ali da Mais. Então, nós vamos aguardando aqui essa ligação. Tá bom, irmãos? Irmãos, então, nós vamos aqui agradecendo a Deus. Agora me tiraram meu telefone, porque sem arma na mão. Eu tive que entregar meu telefone para o Nicolas. Ele está conversando com o Mozart ali da Mais. Eu acho que solta um louvor aqui, até que nós resolvemos isso aí, tá? Solta um louvor, depois tu fala com o Mozart. Vamos ir mais um louvor aqui, irmãos, enquanto nós vamos acertar nossa conexão com a Mais FM. Era uma oliveira, um galho quebrado e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele foi enxertado, através da fé, posso eu na cruz, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. E um belo dia tudo transformou. Eu fui enxergado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxergado através da fé. Posso eu dar frutos, enxergado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxergado através da fé. Posso eu dar frutos, enxergado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A Igreja do Senhor em desafio está. Nosso objetivo é multiplicar. Vamos colocar em fuga o valente Satanás, trabalhando 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder. A igreja trabalhando 100% mais, certamente as conversões irão dobrar. E no dia de batismo, grande festa haverá, 100% mais para batizar, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder. A farinha da panela vai multiplicar e o azeite da botija transbordar. Muito bem, meus irmãos,
nós estamos com a dificuldade de conexão com a Mais FM. Mas nós vamos continuar por aqui mesmo, com o nosso, diretamente de Caxias do Sul, enquanto que os nossos técnicos, o Mozart, da FM, da Mais FM, e o Nicolas aqui estão tentando colocar no ar. Então, nós anunciamos antes que nós vamos hoje falar sobre a nossa lição da Escola Dominical de hoje de manhã, que ela fala sobre ética cristã e planejamento familiar. Na verdade, eu falei hoje de manhã que dos 52 anos que eu participo da Escola Dominical, comecei dando aula dos primeiros meses já, dou aula, sou aluno, eu mesmo que não esteja na escala, eu sempre tenho vindo. Eu não tinha ainda participado de uma matéria dessa envergadura. Eu acredito que isso vem clarear os horizontes do nosso povo. Então, eu falei de manhã sobre ética, o que é ética? Que fala de ética. Então, a ética é o estudo geral de tudo que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Isso é ética. Portanto, os irmãos saberem. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Portanto, esse detalhe aqui. Ela é diferente de ambos, moral e direito, pois não estabelece regras. Então, esta reflexão sobre a ação humana é que caracteriza a ética. Na verdade, em sucinto aqui, a ética são as ações dos homens. E aqui vem um assunto importante, mas está envolvido no direito. Então, com certeza. É contigo, Samuel, tu que entende essa área. Sou um estudante, né? É um estudante, isso aí. Sempre é bom estudar e aprender. Aliás, tem uma frase que diz que os maiores professores são os maiores aprendizes. É verdade. Então, essa é uma grande verdade que a gente aprende tanto com o leigo como aquele que tem o expertise da área, né? Mas há muitas correntes, né, pastor Adalberto, meus caros ouvintes, que travam, às vezes, até um embate sobre o que é ética, o que é moral, o que é ética, o que um complementa o outro ou não. Mas eu, particularmente, vejo a ética como valor universal e a moral como valor local, considerando a cultura, o ambiente, a circunstância, enfim, né, a coisa minha. E porque é assim que eu consigo clarear, porque valores universais, eles são inerentes no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, independente do local. Amor tem o mesmo valor no Brasil do que lá no Oriente, não é, irmão João? Então, justiça, aliás, é uma palavra que eu vejo que, infelizmente, não se estuda muito, não se debate muito sobre justiça. Não a justiça enquanto poder, mas a justiça enquanto valor. São coisas distintas. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, primeira coisa, justiça. Veja bem, o que é justiça? Não é mais nem menos, é ajustado, é no ponto, como diz um tio meu. Então, eu creio que por aí já podemos ter um olhar mais amplo de que realmente a ética como valor universal, né? E com relação ao planejamento familiar, e a nossa escola bíblica foi maravilhosa. Hoje pela manhã, o momento em que estivemos ouvindo a palavra de Deus, e você foi muito feliz na condução, pastor Adalberto, em que privilegiou a revista em si, o que ela trouxe de ensinamento. E eu gostaria de dar a minha contribuição, já que você abriu espaço, mas pelo lado do direito, que a gente tem uma lei no Brasil que trata disso também. E o planejamento familiar, ele é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas, os homens, as mulheres, os casais, a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez indesejada. Todas as pessoas possuem o direito de decidir se terão ou não filhos, e fecha com o que diz a lição bíblica, que
a escritura não contraria, ou melhor, o planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto, não contraria a palavra de Deus. Então, isso é importante, né? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 120 milhões de mulheres em todo o mundo desejam evitar gravidez. Olha só. E por isso, então, a lei foi desenvolvida pelo governo brasileiro com o intuito de orientar, de conscientizar a respeito desse assunto. Então, o Estado brasileiro, desde 98, possui medidas que auxiliam no planejamento. Já em 2007 foi criado a Política Nacional do Planejamento Familiar. Muito pouco difundido até, mas ela existe no papel. E isso é importante registrar. Em 2009, o Ministério da Saúde reforçou a política de planejamento e ampliou o acesso dos métodos contraceptivos, né? E aí a lei, ela existe desde 1996, é a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, pastor Adalberto. Então, como diz o seu artigo 1º, o planejamento familiar é direito, sim, de todo cidadão. E o artigo 3º, ou melhor, exatamente, o artigo 3º, no parágrafo único, no seu inciso 1, diz assim: as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, um programa de atenção integral à saúde. Se olha como saúde, claramente. Então, em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, entre outros, primeiro, a assistência à concepção e à contracepção. Segundo, o atendimento pré-natal. Terceiro, assistência ao parto. Quarto, o controle das doenças sexualmente transmissíveis. Quinto, o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e também do câncer de pênis. É o que está escrito na lei. Então, isso é importante para conhecimento geral, que existe essa lei e existe um trabalho em termos de Secretaria Nacional de Saúde, do próprio SUS, para que se ajude, auxilie as pessoas nesse sentido do planejamento familiar. E enquanto lição, pastor Adalberto, eu gostaria de focar em algo que eu lembrei enquanto falava aí para os nossos ouvintes, a respeito da paternidade responsável. O homem, muitas vezes, não para pensar sobre isso. E eu vou trazer aqui uma enquete que eu fiz enquanto diretor de uma casa prisional, que tive essa oportunidade de dirigir o CASE, que é uma casa de contenção da liberdade. E de cada 10 meninos jovens que estavam presos, que estavam cumprindo a medida socioeducativa, como tecnicamente se fala, 7 não sabiam quem era o pai ou não tinham contato com a figura paterna. Que coisa! Isso são fatos. Eu tenho certeza que se hoje conversarem com o diretor da casa prisional, se não chegar a 7, talvez ultrapasse. Então, a minha contribuição nesse assunto planejamento familiar é de fazer, ou de trazer uma reflexão para os pais, para o homem em si, que tenha atenção, que tenha cuidado, porque, veja bem, o que significa ser pai? O que significa, será? É bom refletir. É um estado de honradez, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos são herança. São herança. O galardão. O que é galardão? É recompensa. Recompensa. Olha, entendeu? A grandiosidade da palavra de Deus. Mas, caros irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Eu quero abrir um parênteses e agradecer a Deus. Nós entramos em cadeia agora com a Mais, nós estávamos com dificuldade, mas o Mozart, que é um dos diretores da emissora, conseguiu colocar no ar. Grande abraço, Mozart, para ti, para o Pedro Oliveira, o diretor da emissora, e para toda essa eficiente equipe de rádio
que estão trabalhando diuturnamente, levando a mensagem da palavra. Então, eu quero cumprimentar todos os ouvintes, todos os pastores, obreiros, que são banhados através das ondas amigas da Mais FM. Nós estamos discutindo aqui hoje sobre a nossa lição bíblica de hoje de manhã. Talvez vocês começaram agora. Nós falamos, nossa lição é ética e planejamento familiar. E o Samuel estava abordando o aspecto jurídico. E agora nós entramos no assunto, o que é ser pai. Porque exatamente nós trabalhamos de manhã, o João pode interferir, que é um bate-papo aqui. Com certeza. Nós estudamos duas coisas importantes, que a mulher, às vezes algumas senhoras não querem ter filho para cuidar da beleza do corpo. Esse detalhe. E o homem, ele foge da responsabilidade da paternidade, que é o que você falou. Uma observação, casualmente essa semana que passou, pastor Adalberto, teve uma ação nos Estados Unidos de um casal de pais que entraram na justiça para que o filho mais velho, ou seja, um filho de mais de 30 anos, que morava com eles, não queria sair de casa, não queria casar, não queria assumir responsabilidades. E os pais entraram na justiça para que o juiz determinasse. É um caso bem interessante. Mas é um troço inédito. É inédito isso. Mas, casualmente, exatamente nesse aspecto do exercício da paternidade. Ser pai é algo maravilhoso. É um momento ímpar, pelo menos eu falo até para os meus filhos que eu seria mais friozão, mas na verdade eu sou um corujão de proteger, de dar segurança, instinto, de brincar. É o nosso instinto, nosso normal, natural, de defender. Então, veja bem, e o que diz a palavra de Deus no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Mas o outro versículo que me chama a atenção, meus irmãos, que é exatamente assim, que como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. Glória a Deus. Olha a abrangência da palavra de Deus, pastor, como flecha que atinge o foco de amor, de alegria, de integridade, de responsabilidade, de fazer a diferença numa sociedade que está do jeito que está. Mas infelizmente não é o que estamos vendo. Pois é o desafio. Claro, né, não generalizamos. Desculpe eu me empolgar, mas a mensagem que eu vivo como um ex-diretor de cadeia, como um ex-secretário de segurança pública, é essa questão, e eu chamo a responsabilidade, a reflexão de você, pai. Você que está aí no carro, você que está em casa, na tua chácara, onde quer que seja, repense as atividades se não tem sido um pai. Isso mesmo. Pastor Adalberto, falando do ponto de vista pastoral, sim, o senhor sabe que a gente lida com gente e é assim mesmo. Eu lembro de uma irmã que eles queriam muito ter um filho, né? Uma igreja que eu pastoreei, e eles de quando em quando chegavam para mim e diziam: pastor, nós queremos filho, né? E eles queriam que eu orasse, né, para que Deus desse o filho, né? E às vezes eu achava que eles até queriam me comparar com Deus, né? Nós podemos orar, mas quem faz o milagre, como nós vimos hoje de manhã na lição, é Deus. E oramos e Deus abençoou. E hoje eles têm uma bonita família, 2 meninas, muito abençoadas. Mas também, queridos radioouvintes e irmãos que nos assistem, eu também tratei de pessoas, casais que tinham dificuldade porque um deles não queria ter filho. Era o caso de uma senhora, não queria perder a beleza, não é? Não queria perder a juventude. Mas no final deu problema, eles vieram se separar, infelizmente não ouviram os conselhos que a palavra de Deus diz. Tanto o Salmo 127 como o Salmo 128 diz que ter filhos é uma coisa feliz. Os filhos é um prêmio que Deus dá ao casal pelo casamento. Uma coisa interessante também que nós notamos é que quando Deus dá o filho, Deus também capacita a mãe e o pai para criar. Para criar. Uma coisa que vem no bojo, né, pastor? É verdade. Viu, João? Agora, eu falei de manhã, eu conheço pessoas também, conheço casais, mesma coisa, a mulher não quer ter filho.
Mas não adianta, viu? Que essa perca da beleza, não adianta, não vai chegar e vai perder igual, viu? Deixa o tempo ir chegando devagarzinho, viu? O tempo vai mudando tudo. Então, queira ou não queira, a beleza, ela é uma ilusão. E com os anos, o tempo... E depois, né, pastor Roberto, Deus fez as coisas tão perfeitas. O livro de Eclesiastes diz, irmão João, que há um tempo determinado para todo o propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de ser pai, de ser uma mãe. Tudo está ali nos 70, quando muito 80, né? Deus fez as coisas perfeitas, mas o homem gosta de complicar. É impressionante. É o tempo de cada uma, entendeu? É exatamente isso aí. Haja visto que é tão certo que o tempo da mulher, de 40 anos em diante, já é complicado. De 35 anos em diante já é uma gravidez de risco, né? Então, tem o tempo certo, né? Então, isso é um fator muito importante. E outro fator importante de tempo é o seguinte, que Deus só fez 3 dias no mês para a mulher ser fértil. É verdade. É o tempo dela, aqueles 3 dias ali. Sabe como é que eu entendo, pastor? É a minha posição pessoal. Que o sexo, biblicamente, ele não é primeiramente procriativo. Ele não é criativo. Eu entendo pela palavra de Deus que o sexo é primeiro recreativo. E depois, então, criativo. É o contrário do que muitos ensinam. Então, essa é a minha posição. Eu entendo que Deus abençoou o homem e a mulher com essa capacidade e o sexo é santo quando feito dentro do casamento. E a minha posição é que ele seja primeiro recreativo. Essa era a função, o pensamento quando Deus tinha quando criou o homem e a mulher, não é? E aí é tão óbvio pelos dias de fertilidade. Então, prova que a tua tese tem fundamentação. Pastor Adalberto, não sei, claro que o senhor lembra, o senhor é um homem experimentado, a lei dizia que o soldado, quando casava, não podia ir para a guerra por 1 ano. Isso aí. Isto é, para recrear, para fazer a esposa feliz. Como Maravilha. Eu, como gosto de números, né, pastor Adalberto? Sim, você é número. Eu gosto de... Já é a minha função profissional e meus estudos também sempre são em cima disso. A Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul traz algo interessante, porque a lição diz que Deus ordenou a reprodução da raça humana e não a reprodução de cada pessoa. Interessante isso. Fiquei lendo de manhã e pensando, né, que a gente deve entender que a ordem da procriação é geral, mas não é específica. Então vem de encontro também ao que o nosso irmão João traz aqui, a banca. Mas eu queria compartilhar algo que também é importante. Você sabia que a média de cada casal no Rio Grande do Sul está em 1,7 filhos por casal, não está desigual, e isso está gerando problema previdenciário. Nós falamos isso de manhã sobre isso na escola, só que eu não tinha esse dado. Eu falei que, por exemplo, de mim caiu uma coisa drástica. Exatamente. Quando você citou que a Argentina, o governo argentino está incentivando, claro, com certeza, eles estão de olho nesse assunto, porque vai faltar ali na frente dinheiro para pagar a aposentadoria dessa geração, né? Então, isso é uma coisa importante que é de se observar, né? Sem dúvida. Que eu gostaria de compartilhar com todos. Muito bom. Irmão, estamos aqui discutindo um pouquinho hoje. Se você quiser escrever para cá, participar, pode participar. Aqui eu quero mandar um beijo para minha esposa, que está também assistindo, Alexia. Abração para vocês, Deus abençoe, beijo. E também o Adriano e a Nélida estão também sintonizados. O Adriano e a Nélida estavam assistindo esses dias em Tel Aviv, domingo passado. Não sei se já voltaram ou se continua naquela região ainda, hein, Adriano? Abraço para ti, para a Nélida. Deus abençoe. Pastor Daniel Machado. A paz, meu pastor. Estamos na audiência aqui em Butiá. Grande abraço para ti, pastor Daniel. Todo o pessoal aí. A Dedicito Mari. A Dedicito Mari não só está em sintonia, como está transmitindo também
a nossa programação. Grande abraço para vocês todos aí, para o Fabiano e para todos os irmãos que trabalham aí na AD Vila Mari. James Eduardo Neres, também ligado conosco. Jair Garcia, estamos assistindo em Porto Alegre. Abraço, Jair. Adriana NDL, 10 dias na Terra Santa. Estivemos 10 dias na Terra Santa. Que bom, então, benção para vocês, né? Deus abençoe, Adriana e Nérida. O Paulo Silva, Maria de Lourdes Benites, Ângela Teles, a paz ao Senhor, dos irmãos. Graciela Mara Dulnik, ligadinha. Ibsen Freitas, Esael Rodrigues, paz do Senhor, irmãos. Peço oração, não estou bem. Vou orar para você, Esael. A Gláucia Nelly de Oliveira Soares assistindo. Deus abençoe, Gláucia. Jairo Dias da Silva também assistindo. Alderi Mendes, Deus abençoe vocês aí. Paulo Silva, estou assistindo em São Paulo. O programa Parabéns Samuel, João Fernandes e pastora Adalberto, que ainda não conheço. Muito obrigado. A paz do Senhor. Paz para vocês todos aí, viu? Amém. Conhecido vocês aí. Conjunto Filadélfia. Ô, Conjunto Filadélfia. Um abraço para vocês, irmãos. Deus abençoe, viu? Vocês têm que vir cooperar no centro evento, numa escala nossa aí, viu? Andréia Campos. Ô, André, Deus abençoe você. Telmo Prussiano assistindo. Everton Oliveira de Andrades. Diego Nunes. Ô, Diego, um abraço para ti e para teu pai aí. Cefas Leandro de Oliveira. Paz, pastor Adalberto, e a todos os pastores da mesa. Estamos à escuta. Abraço a todos. Ouvintes da rádio. Heber Pri Oliveira, assistindo. Isiel Alves Duarte, na escuta. Rodrigo Alves. Silvia Bueno. Edil Marques. Adil Marques. Um abração para vocês aí. Pastor Claudiomar Silva Soares. Ô, Claudiomar. De Itatiba. Ô, Claudiomar. Claudiomar foi para lá há poucos dias. Um abração para ti, Claudiomar. Deus abençoe você aí. Farroupilha, né, pastor? Ele era de Farroupilha. Pastor, Mas daí ele assumiu a presidência e vagou a Farroupilha. Elisier Oliveira César. Um abraço, Elisier. Carlos Áurea Monteiro. Ô, Carlos Monteiro. Carlos, que Áurea... Pois é, não sei se estão em Palmeiras ou estão em Parobé, naquela região ali. Deus abençoe vocês. Oséias Vivi Alves. Alexandro Vieira. Ô, Alessandro. Abração para ti, pastor Alessandro. Eliezer Oliveira César. Paraíso do Sul. Ô, Eliezer assumiu a presidência agora há pouquinhos dias. Agora que eu lembrei de ti, Eliezer. Grande abraço para ti e para tua família. Deus abençoe vocês aí, viu? Alessandro Vieira, abraço, presidente. Barra Bonita. Como é que é isso aqui? Aqui com meu pai, em Barra Bonita, São Paulo, na escuta. Deus abençoe, pastor Alessandro, lá em São Paulo, viu? Tanto tá preso aí, acho que não vai sair tão cedo aí. Abraço, Alessandro. Deus abençoe você e teu pai aí. Evangelista Álvaro Luciana Martins, assistindo Gilson Chaves dos Santos. Grande abraço, Gilson. Carlos Alberto Kuzer. Emília Silva. São Caetano. Deus abençoe, Emília. Está em São Caetano. Evangelista Leandro Cunha. Ô, Leandro, abração para vocês aí. Deus abençoe. Eliane Lemos Roque. Deus abençoe, Eliane. Nadir Malman. Crício Mal. Assistindo nossa programação. Maria das Graças Teles de Oliveira dos Santos, assistindo em Lages, Santa Catarina. Mas que coisa boa. Grande abraço para vocês em Lages. Hoje recebemos uma família daquela região que vieram aqui, uns obreiros, que vão nos ajudar aqui. Vieram embora para cá. Eliane Lemos, paz, pastor, na escuta, pastor Otoniel, Eliane, Pantano Grande. Um abraço para vocês, Pantano Grande. Tu não estava comigo lá, Samuel? Estava junto lá, não, nós almoçamos lá, em Pantano Grande. Um abraço, estava muito gostoso. Que nós fomos São Gabriel. Obrigado. Um belo almoço. Nós filamos um almoço com eles lá, viu? Verdade. Lá. Ô, Tênio, um abração. Laura Carneiro Ferreira. Adil Marques, a paz, meu pastor.
Estou assistindo, sou evangelista Adil Marques de São Borja. Ah, Adil, agora lembrei de você, viu? Grande abraço. Então, o Lauro Carneiro Ferreira, aqui em Bom Jesus, pessoal de Bom Jesus ligado conosco, a Regiane Dornelli Brusque, lá, a Jussara de Azeredo, Canoas, assistindo. A Jussara foi jovem lá em Palmeiras das Missões. Nos ajudou muito, uma benção, Jussara. Carlos Auro Monteiro, Palmeira. Isso, eu não sabia se estava em Palmeiras, eu tinha ido embora. Isso aqui eu batizei e casei lá faz quase 100 anos. Viu? Benção. Bina Oliveira da Costa. Ô, Bina, um abraço para ti, Bina, Lajado. A Bina e o Paulo ajudaram muito nós ali em Palmeiras das Missões. Ô, Paulo, Deus abençoe. Raquel Brizola, Deus abençoe, Raquel. Johnny Lima Silva, Deus abençoe. Jussar de Azevedo Vargas, pastor Adalberto, grande abraço para o senhor e toda a equipe desse programa abençoado, que é um culto dominical noturno para nós aqui em Canoas. Olha aí, viu? Que bom, um grande abraço para vocês aí. E Gesiel Rosa, pastor Gesiel Rosa, Curitiba. Ah, sim. Ô, Gesiel. Isso, pastor José Conhece, de né? São Marcos. Lembra? Conhecido de vocês, né? Claro. Ô, Gesiel. Gesiel Rosa. Grande abraço para você aí. Isso mesmo. Mas olha, eu ia ouvir mais um louvor, mas não dá mais tempo, né? Posso fazer um registro aqui? Pode pastor sim, fica à Adalberto? vontade. Jataí, em Goiás. Jataí, Goiás. Jataí, em Goiás. O irmão Irno, a irmã Márcia e a filha Gabriela. Que coisa. E tu não tem ninguém aí, João? Teu trem aí? Me atrapalhei, pastor. Ei, João, tu não Forte conseguiu? abraço aí para vocês. Mas eu acho que o meu pessoal lá de casa estão também. Estão assistindo, né? Abraço para eles. Então, o pessoal estão tudo aí. Pastor, esse pastor que o senhor falou de Curitiba, ele é filho de um pastor nosso, jubilado de São Marcos. Isso mesmo. São Marcos. De Caxias. O pai dele é o irmão João Maria, trabalhou muitos anos. Uhum. E nós conhecemos esse pastor quando ele era menino, e o apelido dele é Zazá. 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 Que Isso aí. coisa. Deus te abençoe, irmão Zazá. Então, irmãos, nós estamos aqui discutindo, demos uma pincelada sobre a ética cristã e o assunto do planejamento familiar. Mas eu pensei, nós estamos chegando no final da nossa programação, e eu gostaria de agradecer aqui os obreiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tiveram conosco desde segunda-feira. Começamos segunda-feira à noite, boas-vindas, terça o dia todo, quarto o dia todo e quinta até meio-dia. E foram marcantes, viu? Foi um momento muito especial que Deus reservou para nós. Os pastores, né? Para os ministros que ali se fizeram presentes e as esposas nossas também que tiveram a reunião paralela. A minha esposa comandou a reunião das irmãs e também Deus instrumentalizou as mulheres. E elas foram muito edificadas. Mas nós tivemos duas matérias muito pertinentes e que foram profundamente discutidas para todos nós. E vocês estiveram lá. É verdade, eu E fiquei vocês maravilhado. podem falar, né, um pouco também, né? Fiquei maravilhado, pastor Adalberto, e alegre demais. É o pastor Aguiar, né? O Aguiar e o José Alves. De Blumenau, né? Blumenau. Eu fiquei impactado, porque quando eu abri o material do pastor Aguiar, pastor Adalberto, eu lembrei da fraterna da região metropolitana. Foi exatamente o assunto que eu abordei lá, irmão João. E ele trouxe com mais profundidade. Eu louvei ao Senhor, porque eu não conheço ele, e nem ele me conhece. Então eu vi ali que é o Espírito Santo dirigindo homens de todo o Brasil para trazer essa mensagem de avivamento, de realismo para aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Eu fiquei muito feliz, pastor Adalberto. E também pela criação da UMAD Sul. Olha, vocês, presidentes, foi você, foi o senhor, o pastor Adalberto, foi o pastor Newton e o pastor Percy, criaram a União da Mocidade da Assembleia de Deus dos 3 estados do Sul. Da região Isso sul. foi um avanço. Eu quero parabenizar aqui, já disse ao Moacir, que é o superintendente da juventude da nossa Caxias, olha, maravilha, porque precisamos focar na juventude. E olha, muito bom, eu fiquei muito feliz. Um assunto, pastor, o assunto principal era a alma do pastor, né? Então, a ideia
era tratar da alma do pastor, porque o pastor também tem alma, né, pastor Adalberto? Pois é, eu acredito que sim, né, João? Com Nós certeza. também precisamos de uma Ser palavra, cuidado. né? Precisamos de uma palavra e de incentivo, né? E precisamos de gente que nos ajude, né? Para nos perseguir, temos bastante. Temos. Falar mal da gente Mas nós olhamos para Jesus e outra coisa, nós somos experimentados, mas eu queria lembrar que o assunto, a primeira matéria falava da alma do pastor. Então, a convenção da região sul, os presidentes da convenção, eles estão preocupados com a alma dos pastores. Na verdade, irmãos, vocês que não sabem, no fim do ano passado, os meios de comunicação, os Face, as redes sociais, eles divulgaram aí vários pastores que tiveram decisões assim que surpreendeu a gente. Eu louvo a Deus que no Rio Grande do Sul nunca ouvi isso, nossos pastores nunca ouviram isso. E nunca eu imaginaria que ia acontecer também. Mas quando a gente escuta, como diz aquele adágio antigo, quando você vê a barba do vizinho arder, a gente tem que botar da gente de molho. Aí eu pensei, na primeira reunião que fizemos em Florianópolis, aliás, foi aqui mesmo, nós reunimos o ano passado, para discutir sobre o tema do Elates. Eu falei, olha, nós temos que tratar duas coisas importantes, que é o obreiro, o pastor, o ministro contextualizado sem perder o temor de Deus. Porque as redes sociais têm levado o obreiro à separação, à desgraça. Fazendo um assunto, levado à desgraça. Porque agora o obreiro tem que conhecer esses caminhos. Mas tem muito cuidado, tem que entrar com cuidado. É como que você entrar num lajado que tem crocodilo. Entendeu? Como é que tem aquele adágio onde tem crocodilo? O jacaré, não, como é que é? O jacaré é nada de costa. Nada de costa, entendeu? Tu Isso tem aí. que nadar no Pantanal. Mas tu tem que saber como nadar. Então esse é um adágio importante. Mas para completar, pastor Adalberto, eu fiquei maravilhado porque, de certa forma, abrangeu a triunidade do ser Isto, humano. isto. A esfera do espírito, Uhum. da alma e do corpo. Foi muito profundo, maravilhoso. A presença de Deus foi linda. E tu estava falando, João, quando a gente trata a alma do pastor, é o seguinte, o pastor tem que sentar e ouvir a palavra. Isso mesmo. O pastor tem que sentar e ouvir a palavra. Não existe super-homem. Se deixar tratar, E deixar ministrar. Deus ministrar sobre ele. Isso Entendeu? mesmo. Então esse é um detalhe importante. É o que nós fizemos ali. Ficamos ali 3 dias, ouvindo a palavra, chorando e se renovando. Entendeu? É isso que eu preciso. O pastor tem que ter essa humildade de vir ouvir. Se ele não é professor da escola dominical, porque a maioria dos pastores não vem na escola dominical. 90% dos pastores do Rio Grande do Sul não vem na escola dominical. Deveriam ser os primeiros, né? Deve ser o primeiro. Nem que não dê aula, deixa o teu presbítero dar aula, o professor, tem as pessoas talhadas, venha escutar. O pastor tem que escutar. Tem que escutar. O que eu vi. Eu aqui em Caxias estou dando menos aula em toda a minha vida. Menos, por quê? Porque eu estou correndo bastante e a aula demanda de muito preparo. Estudar bastante. Entendeu? Então hoje eu dei a aula completa. Mas a maioria do tempo eu fico no terceiro. Mas eu estudo toda a lição, mas eu faço o encerramento todos os domingos. Entendeu? Mas eu gosto de estar ali ouvindo. E aqui, duas coisas que eu falei hoje de manhã, é que eu tenho bastante trabalho, então eu também tenho que me cuidar um pouco. Né? E eu vi que vocês aqui são habilidosos para dar aula, e eu estou aproveitando isso aí, entendeu? E para mim isso é muito bom. Mas é uma virtude importante da tua parte. Não, claro, Seria, não. pastor, No mínimo uma vez por mês eu vou dar aula. seria uma questão de humildade, pastor, nós pastores sentarmos para ouvir a palavra de Deus? Como é que é? Seria uma questão de humildade nós nos assentarmos para ouvir os companheiros, os outros, Além de humildade, é um dever, uma necessidade. uma necessidade. Tem razão. Se nós quisermos ter um ministério bem sucedido, nós temos que ter a humildade de sentar para ouvir os outros pregar. Isso mesmo. E quando a pessoa, eu penso o seguinte, quando a pessoa assume o altar, pode ser uma criança. Naquele momento ele está investido da mais alta autoridade. E nós temos que respeitar as autoridades. Porque hoje tem molecagem, o que tem de molecagem hoje que não sabe o que significa uma autoridade de uma igreja constituída por Deus.
Quando uma criancinha vai falar, dar o testemunho, como foi hoje à noite, aquele mocinho que deu ali, naquele momento ele está revestido da mais alta autoridade no altar. É um momento sagrado. Sagradíssimo, tá? Pastor Adalberto, eu queria fazer um agradecimento em nome dos evangelistas, né? Sim, Porque agora está aberto também para os evangelistas participar, né? sim, tá E aberto. tinha vários evangelistas Tinha, né? tinha. Ouvindo a palavra de Deus, isso é bom também. Irmãos, eu não vou poder ler todos o que chegou, fluiu aqui no meu Face. Aqui o Álvaro Paraíba assistindo lá na Flórida. Abraço, Álvaro. Álvaro Paraíba, Deus abençoe. A Johnny Silva. E também aqui o Álvaro Paraíba. Ele coloca aqui God bless you, my pastor. Ah, ok. Estela dos Santos, Wilson Burati. Tá lá o Wilson do Voto Vai Pregar. Pastor Burati, O Nilson Varela, Ronilson Varela. Abraço, Ronilson. Então, Deus abençoe vocês aí. Tércio Marcelo, ô Darcinho, um abração para ti, doutor Tércio. Osni Costa, e aqui segue muita gente, mas o meu muito obrigado a todos vocês, irmãos, que estão ligados conosco. Amanhã eu não vou estar aqui na programação, porque nós temos o aniversário do pastor João Oliveira em Porto Alegre, vou lá pregar para os obreiros amanhã. Mas vai ter uma equipe aqui apresentando, mas eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou aqui, o pastor Carlos Azeredo, o Wilson Damer, o Flávio e mais os outros do escritório da convenção. Eu quero agradecer vocês pela organização do nosso Elades. E quero agradecer também o Eliezer, o pastor Eliezer e a irmã Felícia, que eles também trabalharam muito para a organização ali. Eles foram muito dedicados. A saudação foi muito bonita, né? Foi lindo. Na segunda noite. Foi lindíssimo. Eles se organizaram muito bem. Entendeu? Então, eles tiveram o privilégio também de sediar o primeiro Elades na Serra. Uma benção. Uma benção. Então, eu estou feliz, mas eu queria fazer aqui em Caxias, na verdade, né? Mas a nossa estrutura aqui não está uma lástima isso aqui. Então, vamos ver se nós conseguimos ao menos uma convenção daqui, né? Tá bom, irmão? Nós queremos fazer oração por todos vocês que estão aí sintonizados. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelos caminhoneiros. O pastor João vai orar. Oramos pelos caminhoneiros que estão sofrendo. Tudo nós estamos sofrendo junto com eles. Eles sofrem, nós também estamos sofrendo. Vamos orar por eles. Ora, João. Pai nosso que estás Grande no Deus, céu, nós soberano queremos Pai. te agradecer Glória por esse momento tão Glória glorioso que estamos na tua Em nome de presença. Jesus. E agora, pela fé, nós Abençoa, oramos, Senhor. Pai, Abençoa. pedindo a bênção sobre os governantes, sobre as autoridades do nosso Abençoa, Brasil. Senhor. A tua palavra ordena Grande que nós devemos Deus, orar Senhor. pelas autoridades. Grande Deus. E agora nós, em obediência ao Grande Senhor, fazemos isso. Pai, olha para o Glória a Brasil, abençoa o nosso Brasil. Grande Pai. Senhor, esta greve, que ela venha Estende as tuas se terminar, que venha as coisas, tudo mãos. ir para os lugares certos, Pai. Ó, Pai, nós sabemos que o inimigo das nossas almas quer o caos, mas bendita e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o Senhor é o nosso pastor Grande e nada Deus, nos faltará. grande Deus. Abençoa também os nossos ouvintes, aqueles que assistem, que a bênção, a graça do Senhor. Se está alguém doente, aflito, angustiado, em nome de Abençoa, Jesus, Deus. nós declaramos abençoados, curados, libertos, e que a paz do Senhor entre nesse Glória a lar, Deus. nesta vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão. Agradecemos a sua amável sintonia. E Deus abençoe vocês ricamente. E nós voltaremos amanhã, de novo, com nossa programação em cadeia, com mais 9 emissoras do estado do Rio Grande do Sul, se Deus quiser. Uma noite abençoada, uma semana abençoada para você e toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho.